A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, bom dia, amém? No nosso devocional desta manhã, Provérbios 30, versículo 4, onde a palavra do Senhor diz assim: Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos aos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Louvado seja Deus, amém? Então, um versículo profundo, cheio de reflexões espirituais, né? Então, esse Provérbios faz parte das palavras do rei Agur, um homem temente a Deus, que reconhecia sua limitação diante da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Ele começa fazendo perguntas retóricas, né? Que destacam o poder e o mistério de Deus. Perguntas que nenhum ser humano comum pode responder com autoridade própria. Glória a Deus, né? Por isso. Deus, ele é incomparável, primeiro ponto. Então, as perguntas do rei Agur: quem subiu ao céu e desceu? E quem estabeleceu todas as extremidades da terra? É uma pergunta, né? Então, essas perguntas apontam diretamente para a soberania de Deus. Deus, ele é soberano. Ele detém todo o poder e a autoridade sobre os céus e a terra. Amém? Não se esqueça disso. Somente Deus tem autoridade sobre o céu, né? Sobre a terra, sobre os ventos, sobre as águas. Ele tem autoridade sobre a natureza. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Deus. Amém? Então, essas perguntas nos levam a reconhecer nosso tamanho, nossa pequenez, como nós somos pequenos, né? Como você é pequeno dentro de Deus, né? Perante a Deus. Como nós somos verdadeiramente pequenos, insignificantes perante a majestade de Deus, né? Louvado seja Deus por isso, né? E a revelação do Filho, outro ponto. A última pergunta é ainda mais intrigante, ó. Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Se você que está na presença de Deus sabe qual é o nome dele. Se você não está ainda, o nome dele é Jesus de Nazaré. Amém? Então aqui temos, né, uma palavra profética sobre o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O único Salvador entre o homem, né? Entre o homem e Deus. Amém? Lembrando que Deus, ele é o Criador, mas também ele é o juiz. Amém? E se nós temos Jesus, ele é o nosso advogado. Nós temos que passar por Jesus. Todos têm que passar, todos têm que conhecer a Jesus. Não somente só de palavras, mas ter uma intimidade com Jesus. Conhecer verdadeiramente como ele é. Amém? Através de sua palavra, em nome do Senhor Jesus. E muito antes de sua encarnação, a Escritura já apontava para a sua existência. Eu estou meio gripado. E Jesus é aquele que desceu do céu e subiu novamente. O próprio Deus pisou na terra, né? Através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. E ele subiu novamente. João 3,13 fala nisso, né? Que tem autoridade sobre os ventos e as águas, né? E que estabeleceu os limites na terra. Jesus tem autoridade sobre a natureza. O que ele não pode fazer na minha e na sua vida? Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, diante de um Deus tão grande, somos chamados ao quê? A humildade. A humildade. Amém? E diante de um Deus tão poderoso, somos convidados ao quê? A uma adoração verdadeira. Somente adorarás, foi isso que Jesus disse lá
sendo tentado por Satanás no deserto, pelo nosso adversário. Somente adorarás, somente a Deus, somente a Ele é a adoração. Amém? Diante de um Deus que se revela em Jesus, somos desafiados a quem? A fé e a obediência. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos obedientes a Deus, vivemos por fé. Eu vivo pela fé, nós vivemos por fé. O justo vive pela fé. E que você venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, acreditar e crer, né, que Jesus é o único e suficiente Salvador de sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quem somos nós diante da grandeza de Deus? Tu és o Criador, Jesus é o Criador, o que domina os ventos e estabelece a terra. Então hoje, né, a gente podemos, através desse versículo bíblico, da palavra de Deus, reconhecer a soberania, né, do teu Filho, do Filho de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Amém? Como o Senhor da minha vida, e que eu viva, né, que nós vivamos cada vez mais com reverência, com respeito, né, com respeito a Deus, com fé e gratidão pela revelação do teu amor. Amém? Então tá aí essas palavras do nosso devocional desta manhã. Amém? Sexta-feira, vigia e ora. Amém? Para não cair em tentação. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você se cuide, se guarde. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E fica na paz. Que Deus te abençoe.